Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo e hoje eu resolvi fazer. É um assunto que a gente tem ouvido muito se falar, visto pessoas vivenciar e talvez você está vivendo, que é o processo da vida, que são as transformações da vida, que são as mudanças de hábito, mudança de atitude, de comportamento, mudanças, formam um processo. E eu quero dizer para vocês que eu estou vivendo um grande processo na minha vida. Uma grande transformação, uma grande mudança de tudo que vocês imaginar. Comportamentos, atitudes, hábitos e tudo mais. Que às vezes eu não lembro agora, mas a gente vai conversando, eu vou lembrar. E talvez você que está aí, está passando por um processo também e não está entendendo por que tanta coisa, por que tanta dor, por que tanta humilhação, por que tanta escassez, tanta solidão. E a gente às vezes pensa, não vou conseguir, mas é necessário passar pelo processo, porque sem o processo não tem como a gente se amar, a gente se conhecer, a gente se entender. É o processo que faz a gente se entender, a gente se amar, e o mesmo com as pessoas, com o próximo, a gente conhecer o próximo, a gente amar o próximo, a gente entender o próximo. E então eu pensei, eu tenho que fazer, gente, esse vídeo, eu tenho que falar, porque eu acho tão bom quando eu abro aqui a internet e vejo pessoas contando suas experiências, falando de coisas que eu tenho vivido, que eu tenho passado. E eu pego, sabe, como exemplo, eu pego como uma direção, como, sabe, como um escape às vezes. Então, assim, esse vídeo hoje é para você também pegar para você como uma experiência, pegar para você como algo que vai te edificar, que vai contribuir para melhorar na sua vida, no seu processo. Vamos falar sobre isso e quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Sobre se você está passando por um processo, sobre como que está, em que altura do processo você está, se você está começando agora, se você está no meio, se está quase acabando, a gente não sabe, né? Ou se você acha que nada, isso é balela, não existe isso, né? Tem todo tipo de pensamento e cada um com o seu, né? Então, eu estou nesse processo, me dei conta que estou dentro dele já tem... de verdade, tem uns 2 anos e meio que eu me achei mesmo assim, meu Deus, eu estou no processo e eu preciso ajudar, fazer esse processo caminhar mais rápido para chegar onde tem que chegar, porque o processo não é nada mais, nada menos do que te fazer chegar lá onde você sempre quis estar. Todos nós, no fundo, a gente sonha com algo, a gente quer ser algo, ou a gente não quer ser algo, ou deixar de ser, ou começar a ser, ou conquistar alguma coisa, ou largar alguma coisa. Todo mundo tem essa necessidade, esse desejo, quer estar em algum lugar, todos. Só que se não passar pelos processos da vida, às vezes a gente nunca vai chegar nesse lugar que a gente sonha em estar. Que pode ser, no caso, eu quero ser, vou falar de mim, né? Eu sempre quis ser uma pessoa agradável, porque, gente, é bom a gente estar com pessoas agradáveis, né? Não é porque eu quero agradar as pessoas, não. É porque eu gosto de estar com pessoas agradáveis, educadas, que têm boa conversa, conversa saudável, conversa sadia, que edifica, que contribui. Eu sempre quis ser essa pessoa. Mas, por um motivo ou outro, às vezes a gente não é, né? A gente tem a natureza, a gente nasceu com ela, cresceu. Eu, por exemplo, já tô, né, na meia idade e sempre fui do mesmo jeito. Um coração bom, uma pessoa boa, mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos e às vezes a gente mesmo se desagrada, imagina os outros, né? E muitos anos se passando e eu sempre sonhei também em ter a minha família, porque a minha família, gente, para mim e para você também, eu sei que é a coisa mais importante da vida. Para mim, a minha família é tudo. E eu sempre
fui assim, mesmo eu errando, a minha intenção era acertar. Sempre. Eu acho que toda boa mãe, né, todo bom pai de família, mesmo errando, a intenção é acertar. Quando eu falo assim, é porque a gente às vezes erra pelo excesso, ou às vezes alguns erram por liberdade demais, falta de freio, que é o que mais está tendo hoje, né? Eu errei muito por excesso. Autoridade, ignorância e por aí vai. Mas no processo que eu venho vivendo, eu entendi. E eu me cobrava muito, vamos voltar um pouquinho. Me cobrava muito de ter sido assim com as minhas filhas, autoritária demais, sabe? Comigo é assim, se eu falar uma vez, na segunda já não tô mais falando. Na vez, na verdade, na primeira já não tô mais falando, já não começo falando, já começava gritando, né? Nunca fui hipócrita de falar que, eu sou calminha, não. Sempre fui assim, muito explosiva, muito agoniada, gente. Mas aí, isso tem preço. A gente cria os filhos assim, e quando chega certa idade, eles começam a dar sinais de tudo que eles vivenciou. Se você é dura com seus filhos vão ser duros com você. Se você é autoritária com seus filhos, eles não vão aprender a fazer as coisas com amor, eles vão fazer as coisas por obrigação, e isso é ruim para eles, porque as coisas mais importantes, mais básicas da vida, não vão ter prazer em fazer, porque não foram ensinados a obedecer. Eu errei, feio nisso aí. E quando eu me dei conta disso, que já estava bem pouco tarde, né? Assim, eu falo por causa da idade, que fui tentar contornar, só piorou a situação, né? E aí eu não aceitava e eu ficava mais nervosa, porque, gente, você que é uma mãe autoritária, de repente você vê que seus filhos não estão mais não estão mais debaixo da sua liderança, do seu controle. É estranho, né? Mas aí as coisas o tempo foi passando, né? E eu comecei a passar pelo processo de não entender e não aceitar. Não aceitar, não é nem a forma com que acontecia. Não aceitava, era eu ter provocado aquilo tudo, né? Eu que provoquei, eu que fiz, eu que. Por mais que a minha intenção sempre foi muito boa, muito boa, muito boa, porque toda mãe ama suas filhas, eu amo minhas filhas, sempre quis o melhor para elas, sempre, sempre. Mas acabei errando aqui e ali, e isso causou muitas feridas, muitas dores, muitos traumas. Assim como eu fui afetada lá na minha geração, da minha mãe, com a minha avó, na minha infância, da mesma forma, as minhas filhas também, por causa da forma com que eu agi, elas também foram afetadas com feridas, com traumas, não tão profundas, não é coisa assim que você possa imaginar, nossa, meu Deus, não, coisas simples, que talvez tem na sua família, você ainda não observou, que às vezes a gente fica procurando grandes problemas para solucionar uma situação e às vezes a coisa é bem pequenininha, mas bem dolorosa. E eu sempre orando a Deus, meu Deus, o que que tá errado, Senhor, na nossa família, o que que tá errado, né? Todo mundo buscando a Deus, todo mundo tentando ser melhor pessoa e nada. E Deus foi me mostrando, me mostrando, me mostrando e só confirmando o que eu já tinha certeza, né? Eu sempre me cobrava muito, eu não me perdoava. Deus me perdoou, porque eu já pedi perdão demais para Deus, assim, nos meus erros, nas minhas falhas, sabe? Como mãe. E Deus, ele perdoa, gente, só que às vezes a gente não se perdoa. E é uma coisa muito séria quando a gente não se perdoa. A gente fica se cobrando e o Satanás, né, que é o inimigo das nossas almas, ele é o acusador, ele é o mentiroso e é o destruidor, ele abusa disso. E aí faz a gente sofrer muito mais. Deus foi me mostrando por quê, onde foi que eu errei, por que que eu errei e tudo mais. É aí que eu fui entender que a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Não é só eu e minhas filhas, é uma geração toda que vem, de longas datas, de muitos anos. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, eu, minha filha agora, que é mãe. E assim, ó, ele vai caminhando. Então, gente,
É muito sério sobre isso. Esse assunto é muito sério. Por isso que eu falei, vou fazer um vídeo, porque tem muitas pessoas que não têm tanto acesso à autoajuda aqui nas redes sociais, ou que seja na igreja, em outro lugar, como eu tenho, porque eu tenho, gente, porque eu vivo buscando de alguma forma, sabe? Coisas que edificam, coisas que contribuem, coisas que me faz crescer, coisas que me faz caminhar para frente. Nada de estacionar nem parar. Além da palavra de Deus, além de Deus, que é da minha fé, que a vida também não é só de fé, a vida é de ação, é oração. Essa é uma das ações, né? Então eu estou fazendo esse vídeo para que você possa compartilhar com outras pessoas, né? Você que me conhece, que talvez você me conhece, não conhece outras fontes. Então, tá aqui a minha fonte, meu exemplo. Então, tudo começa muito antigamente, mas tudo pode parar aqui em nós. E em nome de Jesus, eu tenho sofrido muito, mas eu creio que a minha geração vai ser diferente. A minha geração. Quando eu falo a minha geração, é da minha família, é os filhos das minhas filhas. Vai ser diferente, porque eu tô pagando o preço para isso, para ser. Sabe, eu tô fazendo assim de tudo. Sabe quando a gente fala assim, eu quero ser diferente, eu quero mudança, eu quero transformação. E eu não desisto. E não tá sendo fácil, eu vou falar para vocês, não é fácil. É doloroso, muito doloroso. Todos os jeitos que vocês imaginar. Tanto físico, como mental, como emocional, como... É tudo, gente. É muito dolorido. Então, assim, não é todo mundo que suporta o processo, como dizem, né? Mas só vai viver as promessas quem suportar o processo. Eu quero viver as promessas de Deus. Então, eu preciso suportar esse processo. E no processo, você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer muita coisa. Reconhecer. Tem gente que não reconhece, né? Mas precisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer no processo é reconhecer nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas. As nossas fraquezas, gente, é um dos mais difíceis de ser reconhecido, porque tem muita gente que são tímidas, mas são orgulhosas. São vergonhosas, mas são muito orgulhosas, egoístas, não tem coragem de falar assim, minha fraqueza é essa, eu preciso melhorar. Aí, pronto, vai morrer daquele jeito. Eu era tímida demais, tímida. Eu sempre me achei tímida, mas assim, como eu tô na igreja, já tem uns 30 anos, eu sempre no altar, ali dirigindo culto e tudo mais, e eu até me achava que não era tímida, né? Mas eu sou tímida, por natureza. Só que a timidez, a vergonha, a gente pode controlar. Por exemplo, esse canal que eu abri, gente, eu nunca imaginei eu fazer vídeo assim, ó, conversando. Tô aqui conversando com o celular, imaginando um monte de gente vendo, ou uma, ou duas, ou três assistindo, né? Mas eu jamais faria isso. Então, uma coisa que eu reconheci a princípio de tudo é que eu sou muito vergonhosa, muito tímida e tinha muito complexo. Muitos complexos. Eu era muito complexada, muito. Eu falo era porque eu não sou mais. Tô liberta. Gente, a gente tem que aceitar a gente como a gente é. Então, quando a gente tem complexo de inferioridade, e eu sempre tive, eu sempre achei todo mundo melhor do que eu. Não, ninguém é melhor do que eu, não. Eu também não sou melhor do que ninguém, né? Tem essa também. Ninguém é melhor do que eu e eu também não sou melhor do que ninguém. Se nós somos todos iguais diante de Deus, então para que essa preocupação, né? Então eu tava inclusa nessa equipe aí de pessoas mal resolvidas, né? A vida toda. Eu sempre na igreja fico pensando, eu sem Jesus, como seria? Quando eu penso isso, eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque eu tô servindo a Deus na igreja há muito tempo. Ainda não tinha me encontrado. Mas agora eu me encontrei. E o que eu mais me alegro, gente, é porque quando eu me encontro, a minha família também vai se encontrando. Quando eu me curo, a minha família também vai se curando. Que é o que eu comecei a falar sobre a nossa geração lá atrás. Porque que chegou em mim dessa forma. Imagina o quanto que a minha mãe sofreu com a mãe dela. Imagina como a minha avó sofreu com a mãe dela. E meu pai com o pai dele. E assim, né? Porque eu sofri com a minha mãe. Porque a minha mãe não tinha informação. Minha mãe me dava o que ela recebeu, assim como eu dei para as minhas filhas o que eu recebi também. E meu esposo deu para minhas filhas o que ele recebeu. Não foi muita coisa boa, não. Foi muita coisa que prejudicou, causou traumas, trouxe problemas para a vida. Que só Deus que nos mostra e nos tira, sabe? Com as mãos dele quando a gente deixa.
Se você não deixar, não vai acontecer nada. Se a gente não falar assim, eu tô aqui, eu preciso, não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Vai só piorar as coisas. Piorando, vai ficando mais ranzinza, vai ficando mais sozinho, sozinho, porque ninguém merece estar com pessoas assim. Coisa que pode acontecer se você não der lugar para uma grande mudança na sua vida, dependendo da situação, da altura da sua vida, tem que ser um preço muito alto, mas muda. Muda, porque eu tenho certeza, porque Deus, ele quer isso. E ele dá as ferramentas, ele dá as coordenadas, ele te empurra, ele vai te mandando, vai te guiando. Então eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu estou vencendo esse processo. Porque eu quero que a minha geração, a partir das minhas filhas que estão no processo também, para minha neta, outro neto que virá, não sei, né? Deus sabe quantos netos que eu vou ter, se é só um, se é só dois. Mesmo que seja só a minha neta Lana que eu tenha, que ela seja diferente de tudo que foi vivido para trás aí. Por mim, pelo vô dela, pelas tias, pela mãe e pelo pai também, né? Que seja tudo diferente. E vou falar para vocês, meus olhos foram mais abertos para essa grande mudança por causa dela, por causa da minha neta, porque quando eu imagino ela, vejo essa geração perdida. Não tem como negar, a nossa geração está perdida. O que vai ser desses adolescentes de hoje, gente? O que vai ser da criança de hoje, amanhã? Um pai e uma mãe tem que ter muito a fazer hoje, para mais do que sempre, para fazer do seu filho um cidadão curado, sadio no futuro, porque tá difícil. Então a minha preocupação é tão grande, aí Deus foi mostrando, né? Tem que curar as feridas, tem que curar os traumas, tem que curar, a família tem que ser curada, tudo depende disso. Foi onde eu comecei, gente. Buscar, Deus, eu preciso, eu quero. Aí, gente, vai acontecendo coisas, sabe? Primeira coisa, Deus vai tirando todo mundo de perto de você, te deixa sozinho. Só, só. Mesmo você estando ao redor de um monte de gente, você vai se sentir só, porque eles estão ali só de corpo, mas a alma não tá, né? Com você. Que é o que eu, né, precisava. Eu sempre fui sabe, de comunhão, de presença, de amizade, de tudo. Eu nunca gostei de ficar só na vida. Nem gosto, né? Mas aí Deus tira todo mundo, assim, ó. Tira de todos os jeitos, você imaginar. No WhatsApp, redes sociais, presença, né? Nem se fala, né? Porque eu tô longe. Mas aqueles que são fiéis, verdadeiros, mesmo longe, eles estão por perto. E eu só tenho a agradecer a alguns que Deus preparou, que me mostrou que tem amizade de verdade. É nessas horas. Então isso me fez crescer muito, sabe? Me fez ver a vida de forma diferente, ver as pessoas de uma forma diferente. Eu sempre achei assim que não pode ser do jeito que for comigo, eu vou sempre ser a mesma pessoa, boa, recíproca. Mas não, Deus me ensinou que não é assim. Nesse processo que eu tô passando, eu aprendi que não é desse jeito. Bondade é uma coisa, isso aí já é outra coisa, né? Claro que eu quero ter meu coração bom para estender a mão pro meu inimigo. Precisou, eu vi que precisou, eu vi que é a hora de eu estender a mão, eu quero estender a mão. Mas não é qualquer hora que tem que estender a mão, não, gente. A gente sabe a hora certa e Deus mostra, né? Mas foi difícil eu entender isso. Foi difícil porque eu não aceitava, Deus tirando e eu correndo atrás, Deus tirando e eu correndo atrás de novo. E quando eu vi, só tava só sendo ferida, ferida, ferida. Não, então chega, acabou. Então, assim, ainda tô aprendendo, né, gente? Tô aprendendo, mas com certeza já caminhei muito. E, e também outra coisa, gente, eu falei uma vez num videozinho, não pense que é porque eu tô aqui na Inglaterra que eu mudei. Não. Eu tenho certeza que Deus ia me passar nesse processo de uma forma ou de outra, porque eu sempre quis chegar onde eu estou chegando. Eu sempre quis chegar onde eu estou chegando, ser uma pessoa como eu quero, como eu estou me transformando. Então, como eu disse, o processo é para isso, é para você chegar lá onde você sempre quis chegar. Se é materialmente falando, Deus vai te preparar, te capacitar para você chegar lá naquele lugar. Materialmente falando, que é uma viagem, que é uma casa, um carro, um bom trabalho, Deus vai passar no processo para isso, né? Alguns não passam, gente. Alguns já conseguem, sabe? Mas se tiver alguma coisa mal resolvida, uma hora, Deus vai passar no processo.
Porque quem passa no processo são pessoas que têm algo para trabalhar, para Deus trabalhar, para Deus mudar, para formar, sabe? Formatar assim, de forma certa. E todos nós temos. Todos. Ninguém é perfeito. Ninguém. Alguns são mais bem resolvidos, outros menos. Alguns são... No meu caso, eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas, diferente, onde você às vezes é fraco, eu não sou. Porque eu também tenho um monte de qualidade, gente. Eu admito, eu sei, eu tenho certeza disso. Eu preciso reconhecer que eu tenho muita qualidade. Só que eu tinha um monte de defeito que estava me atrapalhando as minhas qualidades, né? Então, todos nós somos assim. Não adianta jogar pedra e falar, eu não. Não. Todo mundo é igual. Só muda os modelinhos assim, né? Mas precisa consertar. E Deus, quando a gente fala, eu quero, Deus entra e fala, bora, e começa. Então, o que eu quero dizer é isso, gente. Dá lugar. Você não é perfeito. Então, a primeira coisa, reconhece e começa a ser humilde. Humilde e falar, eu sou assim mesmo. Meu Deus, a vida toda eu fui assim. Meu Deus, eu causei isso e isso em pessoas, né? Meu Deus, eu errei, mas eu vou consertar. É tão simples. E aí, Deus te dá as ferramentas, capacidade, e você vai chegar lá, que eu tô quase chegando. Eu posso falar que eu estou 99,9% transformada. E eu não vou mudar algumas coisas da minha vida, gente, a minha essência, né? Eu tenho meu jeito de ser. Só que no que eu acho, não você, né? Pode falar assim, você é isso, é isso. Não, é o que eu acho, o que eu me incomodo em mim. Eu tenho melhorado. É o que eu me incomodo em mim. Não é o que os outros se incomodam em mim, não. Porque aí é eles com eles, né? Agora, quando eu me incomodo comigo, gente, aí é problema, né? Só que tem muita coisa que eu me incomodava comigo que Deus falou pra mim que não é pra mim mudar, porque ele me fez assim. Agora, outra coisa, gente, sobre as mudanças de hábito que eu estou me treinando, que eu estou me disciplinando, e que não é fácil, gente, porque é a vida toda, né? É a disciplina dos hábitos diários. Você, por exemplo, aí, tá vivendo aí? Qual que é as suas dificuldades que você tinha vontade de ser diferente? Porque eu sempre tive vontade de acordar muito cedo e nunca fui de acordar cedo. Gente, eu sempre tive muita dificuldade de levantar da cama, acordar e levantar cedo. Meu Deus do céu. Eu cresci assim, meu pai às vezes ele pegava o cinto e ia lá na cama para nós levantar, porque era feio o trem. Não sei como é que foi isso, não. Mas aí eu tô tentando ser diferente, porque eu vejo que quando eu acordo mais cedo, o dia é melhor, as coisas rendem, as coisas andam, o dia flui, é tudo melhor. Mas no dia que acontece de eu não obedecer o despertador e ficar ali, pronto, gente, aí aquela correria, eu fico nervosa, e aí, não, gente, não dá nada certo. Fica tudo bagunçado. Não custa nada, né, a gente acordar mais cedo, com tempo mesmo, fazer as coisas, orar, gente, agradecendo a Deus, todo dia. Se a gente não tiver tempo, não tem como ajoelhar e agradecer a Deus, sabe, ali com tempo, não é só 3 palavrinhas, não. Então, isso é muito importante e eu tô me disciplinando para que esse hábito, sabe, impregne na minha vida. E depende de mim, de ninguém mais. Então, gente, as coisas que eu tô lembrando agora, eu acho que eu falei tudo. E tenha certeza que quando você muda, muita gente vai mudar também. Onde há uma mudança, essa mudança ela é como uma luz, que ela clareia muitos, sabe? Muito além do lugar que está e alcança outras pessoas. Então vamos fazer essa rede do bem, nos dar lugar para nós mesmos ser transformado. E assim, gente, com certeza, muitas pessoas, através de nós, vai dar lugar também, vai crescer, vai se curar, vai buscar cura, sabe? Lá do passado, vai se olhar, vai se entender, vai se amar, porque quando você se amar, você vai amar o próximo como ele é. Você vai entender ele como ele é, vai amar, vai abraçar. E não vai ficar aí sendo essa pessoa que você tem sido. Porque, gente, uma coisa eu entendi. As pessoas que têm sido a mesma coisa, que não se reconhecem, que não mudam, e que ferem um, fere outro, fere um, fere outro,
elas também são usadas para nos abençoar. São as ferramentas que Deus usa. Então a gente também tem que agradecer por alguns aí que não querem mudança, só aponta o dedo assim pra gente, critica, critica, e desfaz, e desfaz, e desfaz, e desfaz. Mas isso tudo são degraus que a gente vai subindo. São as pedrinhas que vêm, a gente vai montando os degraus e vai subindo. É isso que eu aprendi. Então, fiquem com Deus e compartilha aí, tá? Não esquece de curtir também não. Tchau, tchau.